galera, estamos em mais um episódio do Elas no Digital, hoje de cenário novo. E como você já me conhece, eu sou Laís Gama. Eu sou a Radassa Souza. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, principalmente para quem trabalha, para quem está no marketing digital, que é como superar a vergonha de aparecer no digital, de aparecer nas redes sociais. E para isso a gente trouxe uma convidada maravilhosa. Prazer. Eu agradeço muito o convite, gente. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E te apresenta, fala um pouquinho sobre você. Eu sou Mércia Galdino, né? Atualmente eu atuo dentro do mercado tradicional, né? Como supervisora comercial, e também empreendo, né? Eu entrego soluções para empreendedoras, né? No nicho de marketing de conteúdo e vendas. Ah, que legal. E aí, acompanhando o perfil de Mércia, né, a gente acabou definindo nosso tema de hoje a partir dessa publicação, e a gente queria compartilhar com vocês a imagem dessa publicação, que fala exatamente sobre a vergonha de aparecer. E aí vocês podem conferir essa imagem e, inclusive, já começar a seguir a Mércia, né? A gente vai deixar a arroba dela aqui na descrição do vídeo. Acompanha, que o trabalho dela é realmente incrível. E, Mércia, a partir de que momento você identificou, assim, contando um pouquinho da sua história, que era necessário você aparecer? A partir de que momento você identifica que, cara, eu preciso criar um conteúdo, eu preciso me mostrar, eu preciso fazer com que as pessoas saibam quem eu sou, para o que eu vim, o que é que eu faço e como eu posso resolver o problema delas. Conta um pouquinho da tua história pra gente entender, assim, qual foi o ponto de partida para você começar nesse processo aí com marketing digital? Quando eu comecei a empreender, né, eu comecei em 2017 com uma loja de roupa dentro do Instagram. Eu nunca descartei a possibilidade de aparecer dentro do digital. Porém, existe uma questão, principalmente para quem tem esse desafio de aparecer, que é o ecossistema que ela está inserida. O ecossistema, o ambiente que eu estava inserido, eu ouvi o tempo todo que se eu aparecesse, eu não iria vender, porque as pessoas não gostavam de mim, né? E o que acontecia? Isso aí atingia diretamente a minha crença de capacidade. Então, eu nunca descartei a possibilidade, mas o fato de eu estar inserida nesse meio acabava me travando um pouco. Porém, eu passei um tempo, né, para começar a aparecer. Eu fui me deixando conduzir pelo ambiente, né? Até que chegou um momento que eu quebrei e decidi reformular a marca. Na época, que era uma loja de roupa, né, uma confecção. E aí eu decidi, não, agora eu quero começar em um novo momento. Eu percebi que o comportamento do consumidor estava mudando, né? Existe um conceito chamado H2H, que é de humano para humano, é onde gera essa conexão maior entre as pessoas. E que se eu quisesse, de fato, me posicionar minha marca de uma forma forte, eu tinha que trazer para as pessoas quem eu era e contar a minha história para elas também. Tanto na loja de roupa que eu tinha, quanto também dentro do meu perfil, que eu trabalho com serviço. E nesse momento aí eu decidi começar a quebrar de fato essa crença e começar a aparecer. Então assim, meu primeiro vídeo foi torto, eu falava baixo, com medo, gravei um monte de vídeos para poder dar certo, mas foi a partir daí, né? Eu nunca descartei a possibilidade, mas eu compreendo, eu entendo que tudo é movido pelo comportamento do consumidor. Exatamente. Todo o mercado. Então, se hoje as pessoas estão querendo mais conexões, elas querem se aproximar mais de você, elas querem conhecer a tua história, elas querem de fato saber quem você é e participar da tua vida, a única forma, a melhor forma, não é a única, mas a melhor forma é você de fato aí aparecendo, contando tua história, se mostrando para essas pessoas dentro da rede social. Perfeito. E aí você falou que teve algumas dificuldades de algumas pessoas, né? Eu quero perguntar, como foi superar? Tipo, primeiro, quais foram, tipo, os comentários negativos que você ouviu, como é que foi e como você chegou a hora e disse, não quero saber, eu vou estar aqui, vou aparecer mesmo, conta pra gente. Como eu havia falado, né, os primeiros comentários foram esses, de que as pessoas não gostavam de mim. Só que eu vou entrar muito na parte de comportamento, porque todo comportamento nosso é gerado por um sentimento, que vem de uma memória, que vem do acontecimento. Uhum. Então, se a pessoa tem vergonha de aparecer, não é só a parte técnica, ela tá com vergonha, não é só isso. Existe algo um por trás que faz ela travar na hora de aparecer, né? Então, eu fui me deixando conduzir pelos comentários negativos, até que eu comecei a querer me autoconhecer. Peraí, quem sou eu? Quais são minhas potencialidades?
Quais são as partes que eu preciso melhorar? Peraí, o que é que eu gosto? De fato, as pessoas não gostam de mim? E se isso for verdade, o porquê? Ou você que estava achando que as pessoas não gostavam de você. Tipo, a gente tem esses bloqueios, né? Perfeito. Inconsciente. A gente fica pensando o que as pessoas vão pensar, sendo que elas nem estão pensando ainda. E é muito complicado isso. Aí teve uma hora que você disse, não quero. Sim. E foi quando eu fui reformular, eu quebrei e fui reformular meu negócio. Eu fui estudar sobre todo o processo de como estava acontecendo o mercado e eu vi esse conceito. Eu pensei, poxa, eu não tenho como fazer uma live, eu não tenho como mostrar a história da minha marca, eu não tenho como trazer as pessoas para perto de mim sem elas me conhecerem. Né? A gente só consegue se conectar profundamente com alguém que a gente conhece. A gente só consegue se aproximar de alguém, ganhar confiança dessa pessoa. Exatamente. Se a gente conhece. Então foi a partir desse momento que eu entendi isso, que eu comecei a desbloquear para aparecer no digital. Quando você fala sobre, não, eu parei e estudei. É uma coisa que a gente sempre fala aqui, né? Embora seja esse nosso 4º episódio. Mas assim, a gente sempre fala sobre ressignificar o fracasso. É você não se entregar porque não deu certo em um determinado momento, né? Em um determinado ponto da sua história. Mas que também é muito importante, imprescindível, estudar. Sim. A gente vive, volto a dizer, o empreendedor, ele vive sobre um rótulo de que ele está vendendo alguma coisa porque ele não teve a oportunidade de fazer outra coisa, porque ele não sabia o que queria da vida, porque nenhuma faculdade se encaixava com o perfil dele, enfim. Quando, na verdade, empreender é uma das maiores, melhores carreiras que alguém pode encarar. Então, por que será que, enquanto empreendedor, a gente acha que não tem que estudar? Porque não tem uma faculdade com o nome empreendedorismo, tem até cadeiras, mas faculdade não. Então, assim, foge um pouco daquela linha mais tradicional, mas não anula a necessidade extrema de você precisar estudar. E estudar o quê? O que eu vou estudar para vender? Porque se eu estudo só um produto e amanhã eu não vendo mais esse produto, o que é que eu vou fazer da minha vida se eu só sei vender isso aqui? Então, o que eu tenho que estudar é o comportamento do consumidor. Porque esse consumidor, ele não só consome um copo. Em outro dia, ele vai precisar de uma blusa. No outro dia, ele vai precisar de uma toalha. No outro dia, ele vai precisar de um infoproduto. No outro dia, ele vai precisar de um curso. E aí, o que é que eu tenho que estudar? É o consumidor. Então, da pandemia para cá, isso foi muito mais potencializado, né? Muito mais relevante no sentido de que eu preciso conhecer o meu público e gerar conexão com ele para despertar nele o desejo, a consciência de que ele tem a necessidade do que eu tenho para oferecer e a confiança de que eu sou a pessoa certa para oferecer isso para ele, né? Então, assim, englobando tudo isso, é muito. Eu sempre fico muito feliz quando eu escuto histórias de pessoas que deram errado em algum momento, mas entenderam que precisavam estudar para fazer dar certo. Ter estratégia. É ficar dando murro em ponta de faca o tempo inteiro, né? Então, assim, qual é a relação entre vender e aparecer? Sei que você já comunicou um pouquinho sobre isso, mas, assim, vender e aparecer. Qual é a real ligação que existe? Será que eu só vendo se apareço? Né? Você já falou, não só tem essa forma. Mas o que é que você acha, diante da experiência que você já tem, né, continua construindo, sobre isso? Vender e aparecer. Qual é a conexão que existe? É um assunto muito polêmico, né? Porque se você falar que não precisa aparecer para vender, vão haver pessoas que vão ter um contraponto. E tem muita gente vendendo essa promessa, né? Vem comprar meu curso aqui que eu te ensino a vender sem aparecer, porque já sabe que é uma dor. Já sabe a dor das pessoas, que aparecer é algo que precisa ser quebrado. Curado, né? E tem como, né? Existe a forma de você aparecer e vender para gerar essa conexão com o teu público, e existe a forma de você não aparecer e continuar vendendo também. É muito diferente aparecer de presença. Eu posso estar presente, mas não estar aparecendo, entende? Embora aparecer venha a ser uma das melhores formas, a forma mais eficaz que tem para que você gere uma conexão maior. O que foi que eu percebi? Nos últimos meses eu comecei a observar alguns perfis. Acho que vocês já viram em algum momento esses perfis que motivam, inspiram, né? Que falam sobre empreendedorismo feminino principalmente. Isso. E essas meninas, essas pessoas, né, que estão atrás desses perfis, que não aparecem, elas têm presença digital. E como é que elas se conectam, já que elas não estão fisicamente aparecendo? Com a dor, com o sonho. Então, ela mapeia a pessoa que ela quer se conectar. Mesmo que ela não apareça, ela mantém uma presença digital.
ela se conecta com a dor dessa pessoa, com o sonho dessa pessoa, para poder ofertar o que ela tem para vender. E elas vendem. Então, assim, não é só aparecer que vai vender. Aparecendo, você fortalece teu nome dentro do mercado, né? Se tornando autoridade naquilo que tu tá falando, certo? Mas não é só dessa forma que tem para venda dentro do digital, sabe? Sim, e quando a gente fala de aparecer, a gente não tá só falando do seu rosto em si, a gente tá falando de um post que você vai fazer. Então você pode ter de constância, né? O seu conteúdo, o seu Instagram lá, e daqui a pouco você postar uma frase, algo que tenha relação com o seu trabalho, e isso é aparecer. E aí também, eu falo por experiência própria, muitas vezes eu fiquei com receio de, eu não tô aparecendo, mas até um post, algo relacionado ao meu trabalho, eu tinha vergonha, ou seja, porque aquilo ali estava me expondo. Então não que eu estava aparecendo o meu rosto físico, mas eu estava me posicionando e aparecendo ali, e estava preocupada com o que as pessoas iriam achar. Então, além de aparecer o rosto em si, a gente fala também sobre aparecer criando conteúdo. É a presença digital, né? A presença digital, falando sobre o teu negócio. Então, muitas vezes a gente tem receio de iniciar, de começar por vários bloqueios que a gente vai falar aqui agora, né? E muitos outros, mas aí você conseguiu dar esse start. E outra coisa que eu ia te perguntar, a questão da... você teve algum problema, tipo, autoestima, tudo isso, porque eu acho que tá tudo relacionado. Hoje vai ser meio papo de coach aqui também, porque faz muito parte. Você não vai quebrar isso se você realmente tratar alguns bloqueios que você vai ter. Que ninguém vai acordar do nada e dizer... Opa, ou eu preciso aparecer, vamos embora, né? Porque assim, como você falou, até mesmo para criar uma postagem, por que será que a gente tem vergonha até para criar uma postagem? Porque quando você cria um conteúdo que indique de modo direto ou indireto que você está vendendo alguma coisa, você está dizendo, oi, eu sou vendedor. E a gente ainda tem a vergonha de dizer que vende alguma coisa. Sim. Então, por que é que não seja uma estratégia legal? Mas muita gente diz assim, eu tenho meu perfil pessoal, meu perfil profissional. Porque aqui as pessoas que me conhecem vão ter o meu conteúdo pessoal. E a venda é uma coisa separada que eu não quero misturar. Sim. Pode ser que isso seja uma estratégia assertiva? Pode, nada contra. Mas muitas vezes isso revela que eu tenho vergonha, que eu não quero me revelar para o meu público pessoal, para os meus colegas, para os meus familiares, como um vendedor, que de fato eu sou. Né? Então tem muito disso e que Mércia com certeza vai saber falar mais pra gente sobre assim, o que é que tá por trás, né, desses bloqueios, desses medos. Primeiramente, não tem como a gente desvincular de quem nós somos do que fazemos. Né? Claro que a gente tem, são personagens. Aqui vocês são um tipo de personagem, em casa você é outro, não tem como desvincular. Então essa questão do, eu vou postar aqui só pro público que eu conheço, aqui eu vou vender, não existe muito isso, porque esse público vai olhar teu perfil depois, entende? E o que é que acontece por trás desse medo, né? Por que tem esse medo? O que é que gera isso? O que aconteceu na tua vida? Autoestima? Eu tinha muito problema de autoestima, né? Eu também tinha problema de rejeição. Eu achava que se eu aparecesse, se eu fizesse uma presença digital forte ali, trouxesse meu conhecimento, as pessoas iriam me criticar, iriam me rejeitar, não iriam me acolher. Isso pode acontecer. Mas se a gente, o que é que eu percebo dentro do mercado? Alguns profissionais tendem a encarar isso de forma muito mais técnica do que humana, do que emocional. Você pode ter um bloqueio de aparecer, porque em algum momento da tua vida você foi rejeitada. E aí você pensa que se você se expor novamente, você vai ser rejeitada pelas pessoas. Então você evita. O teu cérebro automaticamente ele vai te dar um gatilho ali de proteção. Não vai pra ali não, porque tu vai se expor e novamente aquela situação vai te acontecer. Entende? Só que, se eu falo pra você, olha, é só pegar o telefone e abrir e gravar, ponto. Isso não vai te ajudar. Porque é a parte técnica do processo. Tu precisa entender primeiro por que tá tendo esse bloqueio. É autoestima. O que é que tá acontecendo com a minha autoestima? O que é que eu penso sobre mim? Você tem que fortalecer primeiro quem você é. Quem você é, né? Como pessoa. Fortalecer a tua crença de capacidade. Né? O que é que eu posso fazer? O que é que eu consigo fazer como profissional, como pessoa? Fortalecer isso, né? Tratar essas coisas e começar de fato a fazer. Não tem muito mimimi, sabe? Não tem muita receitinha pronta. Entender de onde está vindo esse bloqueio,
Se é referente à rejeição, se é o medo de ser julgado, se é o medo de ser isolado das pessoas. Tinha uma outra questão também que eu tinha referente a potencial. Por exemplo, eu achava que se eu performasse bem, eu iria ofender outra pessoa. Então eu escondia todo o meu potencial. Caramba. Então isso me impedia. Isso me impedia de aparecer, de entregar o melhor que eu podia onde eu tivesse, entende? Então, primeiro você tem que reconhecer o que é que está acontecendo aqui. Minha vergonha de aparecer é porque eu tenho medo de ser rejeitado. Ok. O que aconteceu contigo que tu tem medo de ser rejeitado? Eu tive um relacionamento, eu fui traída e eu me senti rejeitada. Eu tive minha mãe ali que falou algo pra mim na minha infância e eu me senti rejeitada. Ok. Como é que a gente vai tratar isso? A gente vai liberar perdão. Parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, tá tudo conectado. A gente vai liberar perdão para essas situações e, de fato, enfrentar esse medo, fazendo esse processo de fortalecer o que você consegue fazer e quem você é, né? Ou você não vai fazer, né? Então, você primeiro cura isso, você primeiro reconhece isso e vai para técnica, né? O que é que eu fazia? Eu pegava um tema, eu vou falar sobre uma roupa preta. Então, eu pegava aquele tema, o tema é minha roupa preta. Eu fazia um mini roteiro, né? Como é que eu vou falar, o que eu vou falar, quando eu vou falar. E eu treinava. Treinava uma, treinava duas, gravava e depois eu publicava, postava. Só que, o que é que a gente faz como ser humano? A gente tem um hábito de tentar buscar defeitos no que a gente faz. Nós nunca somos boas o suficiente. Nunca somos. Você é boa, você é perfeita, mas eu nunca sou boa o suficiente. Esse é o nosso pensamento. A gente né? sempre aponta o outro como uma referência de perfeição, enquanto a gente tá sempre longe, né? Todo mundo é melhor. Só que todo mundo tem algo bom dentro de si, tem um poder dentro de si, que a gente pode utilizar isso para vender, para manter a presença digital, para trabalhar, né? Então a gente precisa reconhecer isso e parar de voltar no post. Postou, não volta lá para ficar olhando, porque você vai ver seu cabelo desalinhado, você vai ver que seu nariz está com alguma coisa. Posta e sai correndo. Posta e sai correndo. Posta e deixa lá. Não vai olhar. Então, você reconhece, fortalece tua crença de capacidade, fortalece quem você é. Até porque quando você tem essas feridas dentro de você com a tua identidade, você não vai conseguir externalizar de fato quem você é. E aí você pode estar gerando conexão com as pessoas erradas. Atraindo até mesmo clientes errados. Clientes que não tá ali ligado com o teu produto. Pelo teu posicionamento que tá ferido ali naquele momento. Que a gente vai mascarando, Exatamente. né? Eu acho interessante também quando você fala sobre essa questão do reconhecimento da nossa capacidade. Né? É algo que a gente também conversa muitas vezes, inclusive nos bastidores, sobre o quanto a gente valida o outro e invalida que a gente é capaz. E a gente pôde experimentar isso na prática, eu digo a gente, que a gente já conversou algumas vezes sobre isso, que a gente tá lá, né, tipo, poxa, eu tô precisando aprimorar meu conhecimento sobre um assunto X, aí eu vou e compro um curso. Eu sou uma compradora nata de cursos e mentorias e tudo. Eu gosto muito de produtos digitais, acho que são bem enriquecedores. Mas, assim, muitas vezes eu comprei um curso, assisti todas as aulas para descobrir que eu já sabia aquilo. E mais, em outros momentos, cara, não é só isso, eu sei mais do que isso. E por que eu comprei o curso de uma pessoa que ela sabe, não menosprezando, mas assim, ela sabe menos que eu, ela tem uma jornada muito menor do que a minha. E eu acho que eu ainda preciso aprender tanto, sabe? Eu acho que eu tô sempre tão longe, eu acho que eu tô sempre tão distante. Por que será, né? Então, assim, é a gente realmente trabalhar isso. E saber que a gente tem sim. Poxa, eu particularmente sou empreendedora há 10 anos. Eu tenho história para contar, eu tenho desafios, eu tenho um certo domínio sobre aquilo. E aí eu fui me policiando, né, nesse sentido de, não, isso aqui eu já sei, isso aqui eu já faço, eu preciso aprimorar isso e isso. Só que eu ficava me condicionando e me posicionando como se eu fosse uma completa... Tipo, eu tava zerada, eu tinha que começar tudo zero e invalidando tudo aquilo que eu já tinha vivido. E foi muito impactante, porque tipo, não foram 1 ou 2 cursos que eu tive essa impressão. Porque o digital nada mais é do que você trazer o seu conhecimento de vida real. Muita gente acha que, não, vou pro digital, tem que aprender tudo do zero. Não, você era o que antes? O que você fazia? Você vai reposicionar, né? Isso, como o digital agora. Você vai dar voz ao que você já era, o que você é. Claro que você vai aprendendo ao longo do processo, mas automaticamente você não vai esquecer do que você foi e o que você já traz de bagagem.
E eu separei aqui alguns bloqueios, assim, que eu vi em mim, e eu acho que muita gente tem, que é a questão, primeiro, questão de autoestima, perfeccionismo, autoridade, autoaceitação e se preocupar com a opinião dos outros. E assim, eu vou falar rapidamente assim, perfeccionismo, né? Eu acho que é uma coisa que muita gente tem, que a gente fica sempre achando que nunca tá bom. Isso não, só só eu que tenho. Mas a minha prática agora é essa. Eu tô postando, tô colocando o celular longe de mim. Sim, porque aí a gente fica, sempre tá faltando mais uma coisinha, a coisinha da arte, a cor se for um vídeo, e a gente fica sempre achando que não tá bom. E isso é muito, se a gente for ficar pausado nisso, conteúdos de vídeos de um ano atrás, nunca, você vai postar hoje, amanhã você vai saber que vai ter que mudar, vai ter que melhorar. Né? O digital é muito dinâmico, né? Isso, e a gente vai ter que entender que o perfeccionismo, ele não existe, que sempre vai ter alguém melhor, vai ter alguém mais perfeito. Ao seu ver, que ela tá achando a mesma coisa de outra pessoa, aquela pessoa que tá na nossa frente, então é muito você quebrar isso, quebrar o perfeccionismo, a autoimagem, como você falou, acho que é muito importante, e a gente tem que procurar mesmo, como é que eu me sinto bem, como é que eu me sinto bonita. Eu não vou estar, porque a gente olha o perfil de outras pessoas e quer se enquadrar naquela grade. Poxa, ser bonita é ter o cabelo assim, é ter os olhos assim, é ter... Eu não gosto de várias coisas em mim, mas eu vou fazer o quê? Vou nascer de novo? A gente vai ter que continuar, porque é a realidade, é o que a gente tem, é o que a gente tem pra hoje, e tá todo mundo assim. No meio papel a gente vê pessoas belíssimas que estão dizendo que queriam mudar, que fazem cirurgias plásticas. Isso é super comum, né? Então, eu já falei da autoimagem, da autoestima, perfeccionismo. Então, a gente vai ter que encontrar onde é que tá doendo mais e entender se o nosso produto é realmente aparecer, a gente consegue fazer isso no bastidores, sim ou não? Então, eu costumo dizer que a gente pode vender sim sem aparecer. Existe, por exemplo, os anúncios aí. Então, nos anúncios a gente pode botar um anúncio lá no Google com site e tal e vender, tudo tranquilo. Mas eu costumo dizer, se vocês geram uma conexão com o teu cliente, vai ser muito mais simples. O potencial daquele anúncio trazer uma conversão maior é bem maior, né? Bem maior. Então, um anúncio que é uma pessoa aparecendo, pode botar um anúncio de uma pessoa aparecendo, e um anúncio de uma imagem aparecendo, vai ser muito mais só conectado. Com o nome, né? Vai ser muito conectado com pessoas, e sempre foi assim. Quando a gente vai olhar na história da televisão, por exemplo, na televisão, como eram os anúncios da TV? Eram pessoas que eram figurinistas, que estavam ali, que iam numa loja e que passeavam naquela loja, mostravam os produtos. A gente conectava com, por exemplo, o cara da Bombril, se eu não me engano. Quem não lembra dele? Porque ele conectava. A gente conectava com ele primeiro e depois conectava com a marca. Então, a tua marca tem que trazer isso. Tem que trazer uma conexão, que seja por você, que seja por algo, talvez uma pessoa contratada, mas é isso. É vencer aí esses receios, passo a passo, identificando o seu. E aí vocês podem citar o que mais pesou em vocês. Pode falar. No meu caso, era muito mais essa questão da rejeição, né? Porque na infância eu tive históricos de rejeição. E aí, sempre que, em referente à exposição, então sempre que eu pensava em me expor, dava um bloqueio em mim, entendeu? Então eu não fazia. Então eu passei muito tempo, né, empreendendo, muito mais nos bastidores, na parte estratégica, até mesmo a estratégia de vendas eu fazia, mas quem aplicava era outra pessoa. Então, mas eu não aparecia, entende? Então, essa questão da rejeição me bloqueou muito. Até que eu comecei a me autoconhecer e eu decidi que na primeira oportunidade que eu tivesse, eu iria aceitar e iria começar a falar, né? Eu comecei aos pouquinhos dentro do Instagram, mas aí a minha memória mais forte, que foi quando eu tive de fato, assim, a quebra desse bloqueio, foi quando eu estava em um treinamento. E eu sempre ficava nos bastidores do profissional, né? E aí eu quis fazer uma contribuição com o conteúdo, né, que iria agregar pro pessoal. E aí eu comecei a falar sem o microfone, a pessoa veio e me deu o microfone, eu lembro que eu fiquei, assim, bem no cantinho da porta, bem encolhida assim, falando no microfone, tremia. Ali pra mim foi o dia que eu comecei a desbloquear, depois daquilo que eu decidi gravar um vídeo pro meu perfil, me apresentando, porque na época o meu perfil era um perfil de uma agência, né? Sim. Então não tinha rosto de ninguém, tinha umas fotinhas ou outras, mas não tinha rosto de ninguém. Eu também, por medo, não conseguia explorar o máximo que eu tinha, então não trazia um conteúdo tão relevante assim. E aí eu decidi, de fato, começar a aparecer.
Mas a principal era essa questão da rejeição. Eu achava que se eu começasse a me posicionar dentro do online, as pessoas iriam me rejeitar. E você falou até no início sobre essa questão do posicionamento. Às vezes, se a gente se posiciona tanto de acordo com a nossa ferida, com a situação, né, com o nosso medo, que a gente começa de fato a atrair as pessoas que vão fazer isso com a gente, né? A gente vai começar de fato a movimentar todo o ambiente para que isso aconteça, né? E até a gente de fato quebrar esse medo, né? Eu costumo dizer que na internet a gente tem um bônus e tem um ônus. Ou seja, não dá pra levar só um pacote só. É só aquela coisa boa da internet. Aquilo se torna meio que um Big Brother da vida real. As pessoas começam a querer saber sobre sua vida. Assim, quando você começa com essa exposição, então faz parte. Então vai aparecer pessoas que vão criticar. Vai aparecer pessoas que vão te dizer... quanto mais famosa você vai ficar, ou seja, mais as pessoas vão pensar, muita gente vai deixar de te seguir quando você começar. E a gente tem que entender que isso não é um problema. No começo eu ficava muito grilada, poxa, eu perdi seguidores, o que eu faço? E agora eu não tô agradando as pessoas, porque eu fui muito criada nessa questão, tenho que agradar. Eu tenho que ser a perfeitinha, eu tenho que ficar quietinha, as pessoas têm que me amar. E agora não, agora você desperta e tem que dizer, não, vou falar sobre o meu negócio e doa quem doer. Quem não quiser, não fica. Para de seguir. E foi muito isso. Eu disse, não, eu vou me posicionar porque eu estudei, eu sei. E se você sabe, aí eu já entro na questão da autoridade. Se você sabe 1% a mais do que outra pessoa, então você tem autoridade para falar. Porque a gente fica sempre querendo ter muito, sempre querendo saber mais, e acha que nunca sabe o suficiente, mas a gente tem que olhar que existem pessoas que não sabem, que nem a dessa vez, se fazer um post no Instagram, por exemplo, subir um vídeo no perfil, no YouTube, e fazer um canal do YouTube. Então, isso são coisas que, se você sabe, beneficia outras pessoas. Ensine, venda, não tenha vergonha. Então, a gente criou meio essa resistência, como a Daça fala, a resistência do vender, a resistência de como vai ser. Mas a gente entender que a autoridade você desperta, às vezes você é outra coisa que você quer ter números. Tipo, como é que eu vou falar que eu só tenho 100 seguidores, eu só tenho 50, eu só tenho... Mas, gente... Coloca 100 pessoas na sala. Pensei mas você também tem que entender que você atrai pessoas pela curiosidade também, não é só pela autoridade de números. Então, se você tá falando... Pela relevância, né? Que outra pessoa não sabe, que importa se eu tenho 1.000 ou 100.000 seguidores? E, de repente, quem tem lá 100 mil seguidores não consegue fazer 20 vendas, enquanto é mais fácil. Veja, a taxa, a porcentagem de conversão é muito mais fácil. Você vender 20 de 1.000 do que você vender 20 de 400 mil. Então, assim... É muito isso. O número hoje, ele não comunica autoridade. Não. A quantidade de pessoas que compram seguidor, meu Deus do céu. Então, assim, o número hoje, ele não não atesta a autoridade de uma pessoa. A gente viu muito isso no ano passado. Tipo, eu entrava já número de seguidores. Depois que entrou a compra de seguidores, eu acho que isso foi um pouco mais quebrado. A gente eu não olho mais o número de seguidores. Eu não olho mais, eu olho vejo engajamento. E principalmente, assim, eu olho muito o que é que a pessoa tá falando. Porque eu tenho muito play que não fala nada. Sabe? Mas está lá falando, Mas, né? sabe, tem lá 200, 1 milhão e não fala nada, não entrega conteúdo de valor. Sigo muita gente pequena, quando eu vejo uma pessoa com 700, 500 seguidores, mas que tá entregando o que eu preciso, diferente de outros que só tá maquiando pra mim. Por isso a importância, que a gente também precisa sempre olhar o outro lado da moeda, né? Quem invalida o conteúdo do outro é a gente. Perfeito. Então a gente precisa também se reeducar. Pra mim, quando você pergunta, né, como é, e aí ela falou sobre a questão da rejeição, e você também cita, né, que foi criada dentro desse modelo para agradar. Eu nunca tive medo de aparecer, eu nunca tive medo de falar. Nós somos amigas há mais tempo. E nós frequentávamos a mesma igreja. E a Laís aqui não me deixa mentir, né? Que eu sempre estava à frente, eu sempre estava cantando nas apresentações e tudo mais. Mas, assim, aparecer nunca foi problema para mim. O meu maior problema, que é algo que eu ainda trabalho, é a questão da minha capacidade. Então, assim, eu empreendi por muitos anos num ateliê de produtos infantis de crochê. E os meus produtos estavam sempre com um preço abaixo do mercado. Porque eu sempre achava que aquilo ali não valia tanto assim. E aí, quando o meu ateliê ganhou uma proporção maior, eu tive espaço físico, participei de feiras regionais, feiras no centro de convenções, enfim, né, eventos maiores mesmo, que a gente começou a ganhar um pouquinho mais de relevância. Eu precisei de ajuda, eu precisei de suporte para a produção. E foi quando eu descobri que eu realmente era
muito boa. Porque eu colocava uma pessoa do meu lado pra fazer o crochê, dizia o passo a passo, passava a receita, só faltava pegar na mão e não ficava igual. Eu sei que é um produto manual, jamais vai ficar igual, mas assim, o padrão do meu produto, ninguém conseguia alcançar. E aí, todo nicho tem isso, né? Uma pessoa copiando a outra. E aí, assim, às vezes alguns seguidores faziam, menina, fulano te copiando. Gente, não tinha nada a ver. Eu sei que era uma tentativa de seguir aquele produto, mas a foto era totalmente diferente. E isso meio que inflava meu ego, né? Porque eu ficava, cara, realmente eu sou boa, eu preciso validar isso. E hoje... quando eu precisei, eu escolhi me reposicionar e voltei pro mercado tradicional, foi, assim, uma das melhores decisões da minha vida, porque foi o momento em que eu me descobri capaz. Porque foi um momento em que eu me expus para lidar com pessoas, eu me submeti a uma liderança corporativa, me submeti a trabalhar com metas, me submeti a gerar resultados para uma empresa que não era minha, e aí eu vi, cara, eu sou boa. Eu vi que os meus números eram extremamente expressivos, que eu sabia me comunicar muito bem, que tudo aquilo que eu aprendi enquanto nos meus primeiros empreendimentos tinha me forjado muito e que eu era realmente muito boa. Então eu não me limitei só aos elogios, mas aos números, aos resultados e à relevância daquilo que eu estava fazendo. Ao ponto de chegar outras pessoas na equipe que tinham também as suas capacidades, as suas nuances, mas que ninguém me barrava. E eu falei... Foi quando eu realmente bati no peito e disse, desculpa a expressão, eu sou foda. Eu realmente sou boa. Né? Não, mas assim, quanto tempo? Fazem 10 anos que eu comecei e eu sempre estava atrás dessa linha de chegada. Eu nunca dava esse passo. É uma decisão, né? Eu acho que é uma decisão. E mesmo que você não seja perfeito, tudo isso, mas se você... Eu já sou melhor do que eu era antes e isso é difícil. E é muito real. Hoje, por exemplo, eu tenho feito alguns testes com alguns produtos, né? Algumas atuações. E aí, algumas pessoas próximas eu faço assim. Olha, tal plataforma dá certo tu fazer isso, isso e isso. Aí a pessoa faz, sério, vou fazer. Aí eu, vai, pô, dá certo. Olha, eu consegui fazer assim, 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 consegui tal resultado. Tá certo. E aí, de 5 pessoas que eu indiquei, quando eu pergunto, e aí, tá dando certo? Eu não sei como é que tu consegue, não, Vici. Porque não é tão simples. Eu disse, não disse que é simples. Mas assim, eu vejo que Funciona. eu tenho como ensinar pessoas a fazer, né? Criar uma estratégia, claro que não é receita de bolo. Sim. Sempre digo isso, não tem um passo a passo concreto. Cada um vai desenvolver o seu método de fazer dar certo. Mas assim, resumindo, tudo isso me fez aprender a duras penas, porque o quanto que eu perdi em resultado financeiro, inclusive, por sempre colocar o meu produto, meu potencial muito para trás e sempre me esforçar para pagar pelo produto do outro o valor que ele dissesse. Sim. Um curso de R$1.000, vou pagar, e aí não me agregou nada. Sim. Eu me identifico muito com essa história, porque também foi quando eu desenvolvi muitas habilidades ao longo desse processo empreendendo, né? Mas eu só vim reconhecer de fato no que eu era boa e o que eu fazia de bom quando eu voltei para o mercado tradicional, que eu precisei usar tudo isso no meu dia a dia. E você vê que as pessoas não estão prontas nesse sentido, né? De relacionamento, de desafios. Isso. E aí, quando eu percebi, eu fiz, espera aí, né? Eu fazia isso aqui com muita qualidade, eu sempre fiz isso com muita qualidade e eu não reconhecia isso também. E eu fazia exatamente o que você fazia. Eu diminuía a questão do valor do meu serviço e até mesmo... Por conta disso, eu evitava vender o que eu sabia, porque eu pensava que eu precisava aprender mais para poder vender, entendeu? E eu acho que a gente passou por vários bloqueios aqui, cada um dizendo sua experiência. Espero que possa ajudar aí você, que tem algum, se identificou. Acho que, na verdade, tudo tá ligado com outra autoestima, necessidade de aprovação. Acho que ele não falou necessidade de aprovação. Você tá... precisando que alguém lhe diga, você é bom, você faz, precisando de elogio o tempo todo, só que as pessoas raramente vão fazer isso. E principalmente quem é nosso conhecido. Não conte com seus amigos, familiares, e não, por quê? É duro, mas é real. É duro, mas é real, a realidade. Vai ser esse nicho aí, essa galera vai ser a última pessoa a te validar. Sim. Exatamente. Quando você estiver muito lá acima, você vale a pena. Por enquanto, muita gente vai querer, por exemplo, cuidar de você, no sentido de te proteger. Por exemplo, uma família mesmo, por que você vai por esse caminho? Pode se machucar, você pode fazer vídeo e ninguém visualizar, as pessoas podem falar mal de você. Isso vai acontecer e muita gente até como forma de prevenção vai dizer, para, não faz, né? Mas aí a gente tem que saber o que a gente quer, o nosso alvo, e prosseguir.
E aí eu já queria perguntar a Messi, assim, dicas práticas para quem quer começar. Hoje, não gosto de aparecer, sou tímida, tenho esse bloqueio todinho que você falou, como é que eu faço? Quem tem vergonha de aparecer, tem medo, também se preocupa com o que vai falar, se vai fazer sentido ou não. Então, o que é que eu indico? O que é que eu sugiro? Que, primeiramente, você liste coisas que você sabe falar. Bota lá 10 temas do que você consegue falar, né? Depois disso, o básico, então feijão com arroz que funciona. Cria um roteiro para aqueles temas que você sabe falar e treina, sabe? Não se preocupa com o que as pessoas vão dizer, entende? Entende que o teu negócio ele só vai prosperar se de fato você colocar a mão. As pessoas não vão fazer por você o que você precisa fazer. O que você precisa fazer, ninguém vai fazer por você, só você mesmo. Então, o que acontece? A vida tem uma regra que se chama 10-90. 10% é tudo que te acontece. Tudo. É o medo de aparecer, é o amigo que critica, é a pessoa que te desaprova, que não confia no teu potencial. Sim. As pessoas que não vão olhar para você naquele momento. E 90% é o que você faz com isso. O que é que tu vai fazer com isso? Você vai se afundar nesse processo de, ok, as pessoas não confiam em mim, eu tenho esse medo de aparecer, então eu vou me retrair. Vou pegar todo o meu potencial que Deus me deu e vou retrair esse potencial. Não vou transbordar. Ou eu vou pegar tudo isso, peraí, o que é que eu posso fazer? Vou fazer esses temas daqui, vou tentar entender o que aconteceu comigo, curar essas minhas dores e vou começar a colocar em prática, né? Eu vou transbordar. Eu acredito muito que cada pessoa é fonte de transbordo na vida do outro. E todo mundo tem o que ensinar. Absolutamente todo mundo tem algo que ensinar. Então você escolhe. Ou você se retrai, pega todo o teu potencial, tudo que você aprendeu, tanto na vida como conhecimento técnico mesmo da tua área, e guarda pra você porque você está com medo de expor isso. Ou você, de fato, vai começar a ter essa responsabilidade, essa coragem de ultrapassar, sabe, esse limite que foi colocado por tuas emoções no teu subconsciente, né? E transbordar na vida do outro também. E aproveitar essa ferramenta de exposição, porque antigamente a gente não tinha. Quem queria ficar famoso tinha que ir pra Globo. Hoje você sabe que você pode pegar, gravar um vídeo pro YouTube, exemplo, ou fazer um post e alcançar pessoas no Brasil e até fora do Brasil. Então, isso é um potencial muito grande. É como se fosse uma chance que aconteceu, que mudou em séculos. Agora, antes eu não tinha possibilidade. A gente não só tá falando de dinheiro, ficar rica, tudo isso. A gente tá falando de superação, tá falando de ensinamento, de transbordo, como o Márcia falou. E isso deve ser levado a sério. Então, se você é médico, se você é profissional, se você tem algum conhecimento, menino, quantas vezes eu já fui agraciado por um vídeo de uma médica, uma nutricionista, uma pessoa que chegou ali e realmente mudou minha rotina, me deu uma contribuiu dica, de alguma forma, né? Muita gente não tem oportunidade de pagar, por exemplo, pagar um nutricionista, mas vai na internet, tem uma pessoa credenciada e fala realmente o que funciona. Então, eu acho que você tem que entender seu propósito para o que você quer fazer e se posicionar, e como a gente falou, vencer. Como vencer isso, né? E Márcia falou muito sobre treinar, eu acho que isso é muito importante. Você não vai chegar dia pra noite, vai fazer um vídeo, vai ser perfeito. E treinar é algo que, na frente do espelho, sozinha, quando eu entro no carro, eu já entro falando. Eu acho que o pessoal me acha uma doida. Se vê, eu vou conversando como se eu estivesse num vídeo. Eu vi um tema e começo, pessoal, eu vou aqui falar sobre esse vídeo, não sei o que, e tô falando no carro, tô treinando no carro, tô treinando na frente do espelho. E isso me ajudou muito, porque antigamente eu queria fazer, mas eu não treinava. Então a gente acha que tem que ser natural. Mas o natural, ele também precisa ser ensaiado, preparado, né? Justo. Treinado. Eu não nasci com dom. Eu não nasci com dom de aparecer. Tem, claro, dom. Que tem pessoas que tem o dom da oratória, facilidade de se comunicar. Tem pessoas que não têm vergonha mesmo. Vai lá e fala e tal. Muito assim. Eu acho que vai por personalidade. Mas a maioria das pessoas vai ter que treinar. Vai ter que estar ali impondo. E não se importar, como a gente falou, não se importar com as outras pessoas, que ninguém paga seus boletos, ninguém... Não se importar com números, como a gente falou, perfeito. É muito importante. Porque o que valida, né? Eu acho que a sensação de frustração, de tipo, ter criado um conteúdo, ter feito qualquer tipo de entrega na sua rede social, e você sentir que não deu certo, como é que você dimensiona isso? Qual é a métrica que você está usando? É o número de curtidas? Por expectativa, né? Por expectativa. Por que a gente se frustra? Expectativa, gente. Começa hoje e quer colher o mesmo fruto de quem está há anos fazendo.
né? Exatamente. Eu vejo uma pessoa lá com muitos seguidores, ou com muito... Aí eu vou ver quantas publicações, 200, 500. Eu digo, poxa, essa pessoa fez por merecer 1 milhão de seguidores. Claro que algumas pessoas viralizam, mas é muito disso. Muita gente... Um dia eu vi um TikTok falando, você vai fazer 30 vídeos para ter engajamento. Pode acontecer. Então... Cara, muito real. E normalmente é dentro você não espera, né? Porque, tipo, eu tava olhando o meu Instagram essa semana e aí eu disse, caramba, esse vídeo teve 10 mil visualizações. Esse vídeo teve 10 mil visualizações. Não, como assim? E foi o único vídeo que chegou nesse marco. Meu Instagram ainda tá crescendo devagarzinho, mas assim, eu fiquei, caramba, 10 mil visualizações. Sim, e você não espera. Muito grilado nisso, eu acho que fica muito mais fácil, porque não é que seu conteúdo não engajou, não é porque ele era ruim, a gente tem muito a achar isso. Tipo, eu já vi vídeos muito bons e que não tem engajamento, por uma série de fatores que o Instagram nos flopa, que a gente, às vezes é porque, por exemplo, as pessoas não curtiram, não comentaram, não engajaram, às vezes é porque ele flopa mesmo, a gente não entende o algoritmo, mas eu acho que a gente tem que fazer o básico. Porque... Feijão com arroz que dá certo. Isso. Fazendo o básico, um dia vai. Eu quero ver aqui se não vai. Sobre essa questão de, às vezes, não dar certo, né? É porque não é ruim. O que é que acontece? Como é que eu enxergo isso? É claro que há pessoas que têm bons conteúdos, têm um bom conhecimento e, às vezes, a entrega não é tão boa. E pode acontecer. E tem pessoas, né, que eu chamo de replicadores de estratégias. Eles não entendem como querem se posicionar, o que estão querendo naquele momento, e o que dá certo para o outro tenta. Ou simplesmente posta por postar, não tem intencionalidade. Então, o que é que pode estar acontecendo? Pode acontecer sim de você ser um bom profissional. E é só um momento mesmo que seu que não chegou. Você tem que manter a constância ali, fazendo o seu trabalho. E pode acontecer também de seu conteúdo não estar estruturado adequadamente para o teu posicionamento, para o teu público, entende? De forma intencional. Mas, assim, no geral, é sobre tudo isso que eles estão falando mesmo. Lembrando que o engajamento orgânico ele é muito baixo hoje. Sim. A entrega do próprio Instagram. Então, se você tem 200 seguidores, você faz um vídeo, automaticamente o Instagram não vai entregar muito. Então, para isso, entram os anúncios, as pessoas que vão pegar o seu conteúdo massa que você fez e aí potencializar para mais pessoas. Porque muitas vezes você fica ali, não deu certo, batendo cabeça, sendo que você só tem 200, 300 seguidores. Então não tem como isso viralizar muito, ou as pessoas não estão engajando com você. Então é muito você entender teu momento, o teu resultado. Poxa, já teve 200 visualizações, que massa, já teve 100, já teve 10. Já mudou a vida. A constância, ela também é sobre avaliar números, né? É uma análise de dados também, porque veja, vamos lá, eu fiz um Reels, postei, e vamos supor que minha intenção é, no final das contas, fazer algum tipo de venda. E aí, tudo bem. Postei o Reels lá, organicamente, teve uma quantidade considerada de visualizações, converti em uma venda. Aí você disse, cara, que pouco. Uma venda. Tá, mas foi uma venda para um vídeo. E se eu fizer 10 vídeos? Se eu postar 10 vezes? Então, assim... a gente não se limitar, a gente usar a inteligência de entender que, poxa, se eu hoje não posso investir no tráfego pago, que é uma outra coisa que a gente inclusive fala em outro episódio, então acompanha aí a nossa trilha, que é sobre arrumar a casa para receber um número de visitas. É como se a gente precisasse realmente organizar um espaço para atrair. Se eu atraio e a pessoa chega e não tem um ambiente condizente com aquilo, aí ela vai entrar por uma porta e sair por outra. Ponto. Então, assim, vamos lá. Não posso hoje, tenho uma estrutura, já consegui me posicionar estrategicamente, estou trabalhando no marketing de conteúdo, mas eu ainda não consigo hoje, por questões financeiras, investir em tráfego pago. Beleza. Quero criar estratégias para vender no orgânico. Então, para de contar números pequenos e achar que é pouco. Então, se eu postei uma vez, se eu fiz uma estratégia aqui, deu uma venda, eu vou repetir ela. Eu vou fazer ela mais vezes. Se eu postava 1 Reels por semana, eu vou postar 3, vou postar 4. Então, assim, trabalhe em cima daquilo que você já tem. O que é que teu Instagram tá te dizendo? Olha lá as métricas. O que é que ele tá dizendo? Quem é teu público? Que horário teu público acessa? Que não tem gente que... Os melhores... com vocês, os melhores horários para postar no Instagram. 9, 12... Gente, olha a tua conta. O teu público vai te dizer o que é que você tem que fazer, né? E isso é tão real que quando eu fazia live de vendas, né, para vender produto, eu sabia exatamente qual era o horário que eu mais iria vender, que era à noite. Porque o meu público, para compra desse tipo de produto de roupa, não era um empreendedor.
entende? Era a pessoa que trabalhava no comércio tradicional, que passava o dia todo trabalhando e chegava à noite em casa. Então, eu sabia que eram essas pessoas. E sobre essa questão de horário certo. Eu não acredito em horário certo, mas como você falou, eu acredito no horário que teu público está mais engajado. O que teu público está mais ali livre para poder ver o teu conteúdo, sabe? Eu gosto muito do horário da noite, principalmente, porque eu sei que as pessoas estão começando a chegar em casa, né? Mas é realmente sobre isso. Perfeito, gente. Eu acho que nosso papo rendeu muito. Foi muito bom. Eu, inclusive, aprendi muito. Não é? Enquanto ela tava falando, você nunca tinha pensado nisso. Eu amei, foi mesmo. Conteúdo muito rico. Sente o que eu sinto. É muito bom se identificar e saber que a gente não tá sozinha. Que muita gente sente, pensa e tá travando as mesmas batalhas que a gente. E foi muito enriquecedor nosso papo. Já quero agradecer. Tem algo a considerar? Eu que agradeço. Só fortalecer o que eu falei, né? Eu acho que você tem que levar em consideração que a única pessoa que vai fazer por você é você mesmo. Você não pode... Quanto mais tempo você passa sem quebrar esses bloqueios, mais tempo, mais longe e mais tempo você passa para colher seus frutos. Se você quer colher seus frutos rápido, faça rápido. Eu tenho muito isso, eu repito muito isso. Aprenda rápido. Quem está olhando isso aqui está tendo a oportunidade de aprender. Então, aprendeu, absorveu, aprenda rápido, aplique rápido, quebre rápido e colha rápido. Dica rápida, poste e sai correndo. É isso aí. Funciona pra mim. E fico lá, às vezes nos comentários que as pessoas comentam, eu só respondo depois, porque eu tô nesse processo ainda de não ficar olhando os defeitos da minha postagem. É isso, gente. Agradecer por vocês terem assistido até aqui e pedir pra se inscrever no canal. Compartilha com alguém se você acredita que esse conteúdo pode ser relevante. Comenta aqui o que você achou. Estamos abertos também a sugestões de novos temas. Conta pra gente quais são as suas dificuldades no mundo digital. Tá começando agora, já tá há mais tempo. A gente quer ouvir você e de repente produzir um conteúdo pra te ajudar. É isso. Fica aí seguindo nossa trilha. Tem outros episódios já pra você acompanhar. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.